E a densidade? Gente, olha só, nunca mais vocês vão esquecer na vida de vocês que é densidade, porque todo mundo já ouviu essa perguntinha infame em algum momento da vida. O que pesa mais, 1 quilo de ferro ou 1 quilo de chumbo? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Todo mundo já ouviu. Gente, isso aqui é densidade, vocês estavam aprendendo densidade quando alguém brincou disso com vocês. Pesar, a quantidade de massa que tem ali é a mesma. Mas e o espaço, o volume? Aí que tá a diferença. Então, quando alguém pergunta o que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão, eles pesam a mesma coisa, mas a densidade do algodão é maior. Ocupa mais espaço, tá? É uma propriedade física do leite. É a relação da massa, quanto pesa, um determinado volume que ocupa um determinado espaço. Gente, pra mim era super difícil antigamente entender a questão de quantos vem na conta de água, quantos metros cúbicos que você consome. Eu não consumo metros cúbicos, eu consumo 1 litro de água, né? E aí o litro, ele ser uma medida de dimensão. Tá? Então aí é essa relação que tem aí. É uma propriedade física do leite. Como que a gente faz densidade? Usando um utensílio chamado, um instrumento chamado termolactodensímetro. Mas o meu termolactodensímetro quebrou. E o de segurança também, porque quem tem um não tem nenhum. Eu tinha 2, mas quebraram os 2. Não dá para ter 3 para não ter nenhum, enfim. Como que eu vou saber se a densidade do leite hoje, numa emergência, tá legal? Simples. Eu vou pesar. Eu vou pegar uma proveta, vou tarar na balança, vou acertar o menisco em 1 e vou ver quanto que passa. Simples, porque quebrou, eu tô desesperada, não posso deixar de analisar. Mas imagina você fazer isso no dia a dia, que bênção. Imagina, né? Ia ser rápida a recepção de leite aí. Sabe para que é legal essa técnica? Para você aferir, aferir se o seu termolactodensímetro continua calibrado desde quando você comprou. Isso é bem bacana da gente fazer. Uma dica que fica aí. O que acontece? O que é leite? 100 mil constituintes, né? Um deles, que é o que tem mais, chama-se água, que está em maior proporção, e outros desses, os outros 99.999 mil, estão diluídos ou, perdi a palavra, emulsionados, obrigada. Os outros 99.999 constituintes estão diluídos ou emulsionados nessa água que está ali. Se eu pegar uma proveta de 1 litro, medir 1 litro de leite nela, ela vai pesar entre 1.028 a 1.034 gramas em 1 litro, tá? 1 quilo e pouco. Isso a 15 graus, depois a gente vai falar da temperatura. E se eu pegar a mesma proveta e medir 1 litro de água, água pura, tirei lá do destilador, vai pesar 1.000. Por que essas duas substâncias têm, o que provoca essa diferença de valor de densidade? Os 99.999 constituintes que tem no leite, tá? Se o leite tiver com uma densidade muito próxima da água, opa, pobrinho ele, ou alguém deu uma rendida no volume, porque vai ocupar o mais espaço, né? Se ele tiver com mais de 1.034 gramas em 1 litro, o que aconteceu? Rico? Fino? Poderoso? Ou alguém tentou dar uma arrumada no negócio ali? Precisamos avaliar isso, tá? Por que a temperatura... Tá vendo que a densidade do leite é em 15 e a da água é em 25? Por que... A gente, inclusive, quando faz análise, a gente considera, vai lá no termômetro que tem no instrumento termolactodensímetro, vai lá na tabelinha e converte, vê a temperatura que estava e olha, e se tivesse em 15 graus? Por que isso é importante? Vocês conhecem a influência da temperatura sobre as moléculas dos produtos? É a mesma coisa nossa. Hoje está frio. Noite de sábado, está fazendo frio. Qual é a nossa tendência? Netflix e cobertor. Tipo, nem mexe muito, que é para não entrar um vento debaixo do cobertor. Só eu que sou velha, que sou assim? Será? Não, né? Que bom. Noite de sábado, fevereiro, calor. Netflix? Cobertor? Se eu for muito saudável, vou dar uma corrida. Se eu for uma pessoa assim mais alegre, vou dar uma caminhada, uma saída, sentar, vou estar mais agitada. É o que acontece com as moléculas que compõem as substâncias.
Quando a temperatura está muito baixa, elas ficam mais no Netflix, encolhidas. Quando está mais quente, elas começam a ficar mais agitadas, se movimentar. Se elas estão agitadas, elas são... Como que a gente dorme na cama no frio e no calor? Encolhido, espaçado. É mais ou menos o que acontece com eles, tá? Criaram a imagem? Acho bom. Por que é diferente? Porque varia de acordo com os constituintes. Se o leite fosse só composto de água, a gente poderia dizer que é 25 graus. Condições normais de temperatura e pressão, aquelas coisas que a gente aprende na física. Como o leite tem outros constituintes, como por exemplo gordura, que a gente sabe que sofre muita influência da temperatura, o estado físico dela ali, facilmente, né? 15 graus é uma temperatura que foi estabelecida como padrão para isso, tá? Por isso que a gente nunca, jamais, em toda a vida da gente, pode fazer uma leitura no termolacto direto e falar que deu aquilo. Precisamos converter. Alguém já fez os cálculos para nós. Olha que pessoa bacana, né? Então, a diferença de densidade real e densidade aparente é exatamente essa. Quando eu coloco o termolacto densímetro dentro da proveta para fazer a leitura, aquela densidade que eu estou lendo ali, aparentemente, então é a densidade aparente é aquela. No momento em que eu converto, considerando a temperatura que está e quanto deveria, eu tenho a densidade real. Eu conheço um monte de gente que espera o leite chegar a 15 graus. Eu não sei por que as pessoas fazem isso, mas elas fazem, porque eu acho que demora mais do que usar a tabela. Mas eu imagino que algumas é porque não tem segurança. Se é 15 eu não vou converter. Se o seu termômetro do seu termolacto e o seu termolacto densímetro, os dois estão calibrados, pessoal, vai na paz, vai dar tudo certo. Aliás, é melhor do que você esperar chegar a 15, porque o que acontece? O leite fica em repouso. O que acontece com o leite em repouso? Gordura sobe, não é mais uma solução homogênea porque está emulsionado ou dissolvido. Um lá que estava emulsionado já deu uma subidinha, então já não é um resultado tão confiável, tá? Então, se alguém ainda não tinha segurança de usar a tabela para converter, para encontrar a densidade real, relaxem, respirem, sejam felizes e busquem ganhar tempo naquilo que é possível ganhar dentro do laboratório. Porque a pessoa gosta de fazer acidez em 5 segundos, mas ela espera o leite chegar. Não é? Às vezes a gente vive assim, né? A gente é estranho. Essa análise ela é bacana porque ela tanto dá pra gente uma noção da quantidade de sólidos que tem naquele leite, e aí quem vai processar o leite para diversos produtos, onde os sólidos são muito importantes, queijos, doce de leite, enfim, leite em pó. Nesse momento eu já tenho uma noção, uma análise super rápida, não gasta reagente, só cuidar direitinho para não quebrar e tal. Nesse momento eu já tenho uma noção muito ampla da qualidade do meu leite. Se está em equilíbrio, se os sólidos que estão aí estão bacana, se a vaca quis tomar um lucro, que foi ela, né, que botou mais água no leite, bebeu muita água, estava chovendo, aquelas coisas que a gente já escutou, ou se alguém tentou dar uma consertada no negócio que não estava muito bom e subiu demais. Então, nesse momento, é uma análise muito simples, mas em segundos ela dá uma noção, ela dá uma luz pra gente, ela dá muita informação. É que às vezes a gente não valoriza as pequenas coisas, mas ó, a densidade é uma pequena coisa que deve ser muito valorizada. Fora que para leite, aquele valor de densidade, eu posso, com toda a segurança do mundo, usar para calcular o extrato seco sem ter que botar o leite na estufa por 9 horas, né, Camila? 10 horas, né? Que leva mais ou menos uma análise de extrato seco utilizando estufa. O laboratório tem que fazer em turnos, porque não dá. Análise, os pontos críticos aí. Não fazer densidade, não fazer a leitura quando tem espuma ainda. E aí, pessoal? Como é que faz para não dar espuma dentro da proveta? Então, pessoal, é pegar a proveta e deixar escorrer o leite pela parede. Igualzinho faz com cerveja para não dar espuma, quem não gosta de espuma, né? Não precisa derramar o leite dentro da pia e aumentar ainda mais, né, o tratamento de efluente, que já é meio custoso pra gente. Não precisa fazer bagunça no laboratório. E ninguém sopra. Sopra, você tá jogando cuspe lá dentro. Cuspe a água, vai alterar a densidade, fora que as boas práticas de laboratório não fica bonita a pessoa soprando, né? Antigamente, quando eu dava uns treinamentos práticos, eu carregava na bolsa o quê? Balão, porque eu sei que tem analista de laboratório que tem paixão por soprar. Então eu dava o balão e falava, olha, se estiver com muita vontade de soprar, sopra o balão, mas não sopra dentro do laboratório. Tem várias coisas que as pessoas sopram dentro do laboratório. Então, tipo, é proibido soprar qualquer coisa dentro do laboratório, tá?
Você está colocando mais ar, você está colocando cuspe, né? Umidade ali dentro mesmo, falar o português claro, então não pode, tá? Então é só isso, vocês vão ver que é um espetáculo. O termolácteo densímetro tem que estar seco, claro, né, pessoal? Se a água vai, não pode nem soprar, porque soprando um pouquinho de cuspe que já vai dar um prejuízo ali. Imagina eu botar o termolácteo molhado. Judiação, a vaca fez o serviço dela, que é uma beleza. O pessoal que produz o leite também, ó, cumpriu as normas direitinho. Aí eu fui lá e botei o negócio molhado. Eu mesma que estou analisando, botei a água dentro do leite. Não é legal, não fui bacana, não fui colega aí. Depois que inserir o termolácteo densímetro na amostra, esperar em repouso um pouquinho. Por quê? Porque ele fica balançando. Aí a gente fica assim, ó. Não fica? A gente não fica fazendo agachamento no laboratório para olhar? Não pode, espera um pouquinho. Às vezes tenta dar uma paradinha assim, mas espera ele parar. Quando ele parar, tiver em repouso, tá? O que a Dani tá fazendo aqui na foto? Ela tá dando aquela viradinha, né? Isso não é mandinga, tá? É porque tem a camada de superficial ali que dá uma resistência, uma tensãozinha. Então você vira aqui, quebra, ele vai estabilizar daqui a pouco e você vai ver direitinho o menisco ali. Nesse caso, é necessário às vezes fazer o agachamento, tá, gente? Para ler o menisco direitinho, porque quando você pegar e erguer, vai derramar, vai sair do lugar de novo, aí você vai ficar lá, vai dar ler no braço, porque você vai ficar um tempão assim esperando, então não é legal. Leituras em amostras com temperaturas maiores que 10 e menores que 20 são as mais precisas. Bem óbvio, né? Bem óbvio, porque se o ideal é 15, vai ter menos fator de correção aí para você aplicar lá quando você olha na tabela. Dá para esperar o leite chegar em 10 graus? Dá, né? Porque se ele chegar assim super bacana, ele vai chegar com 7, com 4, rapidinho na temperatura. Talvez em Juiz de Fora, nessa época que a gente está sentindo muito frio, não. Mas no dia a dia ele vai chegar rapidinho. É legal, se possível. E a calibração? Todo mundo usa termolácteo densímetro calibrado? Você não precisa comprar o calibrado para usar no dia a dia. Você tem que ter um calibrado que é o seu instrumento de referência. Como que você faz isso? Como que você sabe se... Porque, tipo assim, eu tenho instrumento de referência, mas você usa? Para quê? Como? Que jeito? Então, você pega um leite, analisa com um e com outro e compara o resultado. Você analisou com o de referência, deu 30. Você analisou com o de rotina, deu 32. O que você faz com essa informação? 1030 e 1032. O que você faz com essa informação? Eu preciso saber que todas as vezes que eu usar o meu de rotina, ele está dando 2 gramas por litro a mais do que o de referência. Então, eu preciso saber que toda vez eu tenho que descontar 2. Eu tenho que criar o fator de correção. Posso colar uma etiqueta no corpo do termolácteo densímetro? Não. Por quê? Porque aquilo ali é um instrumento com um peso específico que vai provocar um deslocamento sempre padrão quando ele é inserido no leite, para deslocar o leite, para ir na escala. Bonito, princípio de Arquimedes, coisa mais linda do mundo, negócio do empuxo, tá? Mas é isso que eu tô contando pra vocês. Ele tem que ter sempre o mesmo peso, porque toda vez que eu inserir, ele vai deslocar o mesmo tanto de líquido, o mesmo espaço. Se eu colo uma etiqueta, eu tô aumentando o espaço do negócio. Carol do céu, mas eu vou esquecer que era 2, como que eu faço? Quando você compra o termolácteo densímetro, ele vem dentro do quê? Cola na caixinha. Carol, não rola, porque o meu ele já fica lá em cima da pia, dentro de uma provetinha com água o tempo todo. Cola na proveta, pessoal. Olha que facinho, não é? Só não tem jeito pra morte, pro resto tem, gente. Ó, cola lá e lembra de usar. E fala com todo mundo e confere se o pessoal tá usando, que é importante, tá? Porque se der 1036, eu vou falar, minha Nossa Senhora, tem reconstituinte de densidade? Não, 1034, o leite era bom mesmo. Porque você esqueceu de descontar. E a crioscopia, gente? O que a crioscopia verifica? Crio de gelo, copia. Então, eu estou medindo o ponto de gelo, o ponto de congelamento do leite. Ela vai considerar um negócio bem parecido com o que a gente considerou lá na densidade. Vai comparar água e leite. Se a densidade do leite estiver muito parecida com a da água, tem problema. Se o ponto de congelamento do leite estiver muito parecido com o da água, opa, tem um negócio errado aí, tá? Água congela em que temperatura em condições normais? De tempo e pressão? 0 grau, tá? Se o leite é água com mais 19.999 constituintes dissolvidos ou emulsionados, tem jeito da temperatura ser 0 para ele congelar? Não, tem que fazer mais esforço para congelar o leite, porque tem mais gente ali envolvida, tá?
Então, é uma temperatura abaixo de zero. Quanto abaixo de zero? Muito ou pouco? É pouco. É pouca coisa abaixo de zero. Então, é a temperatura de congelamento, outra propriedade física que a gente avalia, que varia muito de acordo com os sólidos dissolvidos. Leite com muito sólido, precisa fazer mais frio. Leite com menos sólido, um cadinho de frio a mais só. E auxilia na descoberta por fraude por aguagem. Na verdade, para que serve a análise de crioscopia, gente? O que você vai fazer com o ponto de congelamento do leite? O que ele conta para você? Mais ou menos. Ele é um indicativo que a relação sólido e água está desequilibrada. Isso pode acontecer por causa de adição de água. Então, comumente, há milhões de anos, desde que a crioscopia, nem existia crioscopia eletrônica, né? Era manual ainda, doía o braço, demorava pra fazer, enfim. Desde aquela época, convencionou-se, as pessoas começaram a dizer que não, deu crioscopia fora do padrão, tem água no leite. Mas o que aconteceu ao longo dos anos, pessoal? Teve muita alteração em alimentação do animal, a produção de leite ela ficou mais controlada, né? Virou uma atividade econômica com muita modernidade, muita tecnologia. Fora isso, a gente sabe que de acordo com a época do ano, não tem época da seca e época das águas? Vocês não escutam isso? Pois é, de acordo com isso, isso varia a composição do leite. Se o ponto de congelamento do leite é em função da quantidade de sólidos que está dissolvido naquela água, e isso vai variar de acordo com o tempo, dá para eu falar com toda certeza absoluta que se deu fora a crioscopia tem água ou não dá? Dá para eu entender que está fora de um padrão esperado. Esses dias ligou uma pessoa aqui, um produtor de leite, que eu não conheço, e falou para mim assim, eu tô com um problema, eu entrego leite num laticínio e todo mês, já há alguns meses, eu venho recebendo uma carta que eles estão me descontando a água que eu estou adicionando no leite, 1,16%. Hoje vão combinar um negócio que quem põe água não põe 1%? Aí ele falou, continuou, ele falou pra mim assim, não é o primeiro ano que isso acontece, tem pouco tempo que ele ligou, deve ter um mês mais ou menos. Não é o ano inteiro, não é o primeiro ano que isso acontece, e isso não acontece o ano inteiro. Começa a fazer frio, eles começam a me descontar o leite. E eu tô chateado porque eu não botei água no leite, porque eu tô fazendo todas as orientações, eu tô olhando se tá ficando resíduo de água nos utensílios, nos tanques, e não tá. E o desconto, ele não é grande, porque é 1,16, mas é uma penalização. Ninguém gosta de ser penalizado injustamente, né? E aí imagina, não tô brincando, foram 40 minutos de telefone depois consolar o rapaz. Pra começar, porque ele tava muito chateado, porque ele não botou água no leite e deu. Mas o que é... Aí agora vocês vão falar pra mim, vocês que são da indústria. Vocês são orientados, tanto pela gestão de vocês, quanto pelo Ministério da Agricultura, pelas legislações, a que deu fora do padrão de crioscopia? Não é isso que vocês são orientados? Não pode receber. Existe um padrão, ó. Ah, não coloquei aqui. Menos 0,530 até menos 0,500, é isso. Isso em graus Hortwert, que tem uma pequena diferença de graus Celsius. Mas os próprios crioscópios eletrônicos hoje já fazem essa conversão, já dão tudo em Hortwert pra gente. Que também não sempre o que é isso, né? Você meça a temperatura de tudo em graus Celsius, por que o trem, enfim, convencionou, se a gente acostumou e tal, tudo bem. O que acontece? Às vezes esse pouquinho que dá a mais, e tem muito crioscópio que inclusive fala para mim quanto de água que tem, eu não posso analisar só esse, já falei isso aqui hoje, eu não posso analisar só esse resultado, eu tenho que considerar os outros também. Se a gordura estava legal, se eu fiz todas as pesquisas de fraude, como que eu vou falar que tem água, pessoal? Se isso está sendo um comportamento diário, o leite todos os dias está chegando desse jeito. Por outro lado, como que eu vou contrariar um fator, um item de legislação, uma orientação da legislação? Como vocês lidam com isso no dia a dia de vocês? Ou você recebe essa informação do produtor, ou o seu pessoal de campo, e aí é o que eu acho que eu valorizo demais, vai, visita as propriedades e lá ele vai descobrir. E ele vai descobrir, se tiver coisa errada, ele vai descobrir. Entendeu? E aí são pessoas normalmente
competentes para isso, que entendem de alimentação, de balanceamento, de alimentação de animal, então eles vão identificar isso. Isso é super importante. Por isso que eu falo, pessoal, às vezes o pessoal de campo fica brigando muito com o pessoal do laboratório, sabe? Ah, não acredito, você tá rejeitando leite, eu vou perder, vai vender para o outro, não sei o quê. A amizade desses dois setores, a integração, ela é muito importante, porque eles vão trazer para vocês a informação como que tá lá, e vocês muitas vezes vão conseguir entender os resultados que vocês estão tendo ali. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Primeiro porque não é legal você acusar uma pessoa de uma coisa que ela não fez. Segundo que às vezes o que faz é tão treinado que ele já até mascarou o que fez e ó, funcionou, que é uma beleza. E aí o pessoal de campo vai lá e descobre. Tá? Então isso é super importante. O que pode mudar aí? Raça do gado. A crioscopia na região sul do país é sempre mais baixa do que aqui para cima. Por quê? O tipo de gado que tem lá, o tipo de alimentação, todos esses fatores. Lá é mais frio, é frio durante mais meses do ano, tá? Então isso tudo lá, e a incidência de mastite, mas isso hoje eu acho que é uma coisa bem mais controlada, né, pra gente. É difícil você receber um leite ordenhado de um animal com mastite hoje. Graças a Deus é uma evolução que a indústria de laticínios teve. Acontece, mas muito menos do que antigamente. O produtor está mais consciente, as nossas equipes de campo têm um trabalho mais ativo, então hoje é mais difícil, tá? Não é um assunto tão existe, não vivo no mundo de Alice, tá? Mas é bem menor hoje, é bem mais controlado isso aí. Então, para você determinar o ponto de congelamento do leite, você considera que ele congela numa temperatura menor, e quanto mais próxima a temperatura, quanto mais se aproxima de zero, quanto mais chegar perto de zero, significa que a proporção sólidos e água está diminuindo. Está aumentando. Não, está diminuindo. A proporção sólido sobre água está aumentando. Tá? Então, isso pode acontecer por fraude ou por todos aqueles outros fatores que a gente colocou agora há pouco aqui. Ponto crítico. Primeiro, calibração do crioscópio. Como vocês fazem a calibração do crioscópio? Cheguei no laboratório, vai mudar, começou o meu turno, tá? O meu laboratório é muito chique, trabalha em 3 turnos, muito grande, tem que profetizar coisas boas, vamos lá. Primeiro turno, eu cheguei, estou assumindo, vou calibrar o crioscópio. Como que eu faço? Como que eu calibro o crioscópio? Depende da marca, do modelo, da orientação do fabricante, tá? Existem crioscópios que vão usar 3, 2 ou 4 soluções padrões. O que é uma solução padrão para calibração de crioscopia, gente? Parece uma coisa muito chique. Primeiro que é a solução padrão para calibração de crioscópio. 4 palavras para falar o quê? É uma solução que eu conheço o tanto de sólido que está ali, então vai ter que congelar sempre na mesma temperatura. O crioscópio não é inteligente. Inteligente sou eu que sei convencer ele do valor que eu estou colocando ali. Olha só. Já aconteceu com vocês de vocês trocarem as soluções de calibração e insistir com o crioscópio que menos 0,621 é igual a menos... na verdade, não, ela é a 0,422. Imagina a cabecinha do crioscópio, que doideira. Coitadinho. Tá todo dia alguém falando pra ele que aquilo é menos 0,621. Chega você e fala assim, não, é menos 0,422. Imagina o tanto de coisinha que não tem que acontecer lá dentro dele para ele entender que agora mudou. Agora mudou, agora é isso. Olha que loucura. Aí dá vontade de você jogar o crioscópio novo e comprar um novo, porque até se ajustar de novo, às vezes pode dar um trabalhinho. Então tem que ter muita atenção nesse momento da calibração. Seguir conforme a orientação do fabricante, ou seja, usar soluções que são recomendadas, usar soluções confiáveis, porque se a solução foi preparada e quem preparou não ficou muito atento na quantidade de sólidos que estava colocando ali para dissolver, porque é água destilada com algum sólido, né? Você está colocando ali, errou, passou um cadinho, ficou menos um cadinho, você vai ensinar errado pro coitadinho do crioscópio. Aí depois esse crioscópio tá horrível. Não, você que judiou dele. Você que calibrou errado, você que não usou solução de boa procedência, tá? Fazer isso pelo menos uma vez a cada turno, tá? E toda vez que você achar que tá esquisito. Tem que ter ar-condicionado no laboratório porque eu gosto de sentir fresquinha ou por conta dos meus equipamentos, no caso dos nossos laboratórios mais comuns em laticínios, principalmente do crioscópio. Por quê? É porque o analista gosta do ar-condicionado ou porque o crioscópio gosta? Ô, gente,
Judiação. O rapaz tem que rapidinho baixar a temperatura de uma amostra, medir e tal, ver que hora que congelou. Tudo isso no calor? Não dá, não é? E aí o crioscópio não calibra, mata a gente de susto, porque ele apita mais. Porque a gente já tá preparado. Outro dia eu tava com a Camila no laboratório, falei com ela assim, a hora que dá -3, virou, vai apitar, então você não assusta. Ela assustou uma, duas, na terceira vez ela já tava esperando, não assustou mais. Quem tá no laboratório começando, quase infarta toda vez que o crioscópio dá aquela pitada, né? Não aquela que acabou, aquela que congelou, que chegou no máximo lá e vai voltar agora para medir a temperatura que congela. Então, a gente tem que tomar cuidado com a temperatura do ambiente. O bom funcionamento de qualquer crioscópio, do mais simplesinho, até do manual, tá? Até o mais moderno, sofisticado, chiquérrimo, que manda sinal de fumaça, luminoso, enfim, sei lá, até esse depende muito da temperatura que você está operando. Imagina, lá no Nordeste, aquele calorão, no Rio, 40 e tantos graus, o negócio tem que ficar menos 0,500 e alguma coisa. Judiação, né? Não dá trabalho o negócio aí. A vidraria que eu uso, o tubo, a pipeta, dá para estar molhada? Judiação, maldade no coração que a pessoa tem, que ela põe água ela mesma para dar um resultado fora do padrão, né? Vai dissolver mais os sólidos, vai ficar mais próximo de 0. E a temperatura do leite de 7 a 10, por quê? Porque o crioscópio ele já tem uma programação do esforço que ele tem que fazer, tá? Facinho pra gente, não é? É a temperatura que a gente recebe, tem por que eu fazer diferente disso? Esse ponto crítico aqui, eu acho que ele nem é crítico, ele é natural. Mas a gente tem que conhecer que isso é importante pra gente cuidar. Se por acaso, nossa, tá dando um valor muito esquisito, o crioscópio não tá funcionando como deveria. Quanto tá seu leite? Olha a temperatura do seu leite que você tá colocando lá. Será que não tá muito quente ou muito gelado?